Boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje, nossa live surpresa. Você que vai entrando aí, seja muito bem-vindo, boa tarde. Já vai compartilhando essa live com mais pessoas. Você que vai ver no gravado, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário que você vai assistir essa live, mas seja muito bem-vinda. Boa tarde, Camila, bem-vinda à nossa live. Vai compartilhando essa live com mais pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre a falta da educação financeira, os principais erros pela falta da educação financeira. Me ajuda, Camila, a compartilhar essa live com mais pessoas. Você vai ficando por aqui também para me ajudar, né? A compartilhar esse conteúdo para muitas pessoas, porque muitas pessoas precisam da educação financeira. Todos nós precisamos, porque nós não aprendemos a educação financeira na escola, né? Eu vou colocar o comentário aqui, vou fixar ele, para quando as pessoas estiverem entrando, já saberem o que a gente está falando. Principais erros da educação financeira. Pronto. Não, coloquei errado aqui, deixa eu desconsiderar ele. Me ajuda a compartilhar aí, Camila. Principais erros educação. Rapidinho. Não é fácil digitar aqui não, gente. Educação financeira. Deixa eu fixar o comentário. Isso. Bem-vinda, Fernanda. Boa tarde. Pronto. Boa tarde para vocês que estão aqui comigo. E boa tarde para vocês que vão ver depois no gravado, né? Como eu falei, boa tarde, bom dia, boa noite, porque eu não sei qual a hora que você vai assistir essa live. Mas hoje nós vamos falar sobre os principais erros pela falta da educação financeira, né? Quantos erros acontecem pela falta da educação financeira? Eu só quero um feedback de vocês que estão aqui comigo. Vocês estão me vendo e ouvindo tudo certinho? Me dê um feedback, por favor, para eu começar a falar dos principais erros. Se puderem falar comigo aí, só para me dar um feedback, ok? Que aí eu vou dar continuidade aqui. Tá tudo certinho? Estão me vendo e ouvindo? Posso começar aqui? Só para eu saber se tá tudo certinho, se vocês estão me vendo e ouvindo, para a gente falar sobre os principais erros pela falta da educação financeira. Fernanda ou Camila, podem me dar o feedback? Se estão vendo e ouvindo direitinho? Que a internet agora há pouco estava oscilando. Tudo certo? Tudo certo. Então vamos lá. Então, para quem não me conhece, quem vai ver, meu nome é Elaine Toledo. Eu trabalho hoje como educadora financeira. Eu ajudo pessoas a se organizarem financeiramente. E lá no finalzinho da live eu vou falar sobre algo que eu estou preparando com muito carinho para quem quer se organizar e não sabe dar passos, né, na sua vida financeira, não sabe como se organizar, se perde toda vez que começa. Então, lá no finalzinho eu vou falar e quem tiver comigo aqui, até no final vai saber. E você, Camila, você, Fernanda, que está aí, no finalzinho me lembrem que eu vou falar o que eu estou preparando para vocês. Então, vamos lá. Os principais erros da falta de educação financeira, eu vou falar de, acho que são 6 principais erros que acontecem pela falta de educação financeira. E como eu sempre falo, nós não aprendemos a educação financeira na escola. Nós aprendemos matemática, português, geografia, história, mas alguém aqui já aprendeu educação financeira na escola? Ninguém aprendeu, né? Então, pela falta da educação financeira é que as pessoas ficam aí numa corrida dos ratos, né? Depois eu vou falar mais sobre essa corrida dos ratos. Então, o primeiro erro é desprezar os pequenos gastos. Como assim, Elaine? Desprezar os pequenos gastos? Porque às vezes a gente fica tão focado em gastos maiores. Minha compra de supermercado fica em tanto.
A minha despesa com o transporte fica em tanto, aluguel é tanto, mas se esquecem dos pequenos gastos. E às vezes, por conta desses pequenos gastos, você compromete todo o seu orçamento. Você sabia que esses pequenos gastos, às vezes, está comprometendo pelo menos 30% da sua renda? 30% da sua renda. Por exemplo, se você tem aí um salário de R$1.000, esses pequenos gastos que às vezes você faz sem perceber durante o seu mês, você compromete aí pelo menos R$300 dele, do seu salário, sabia? Então, é uma coisa assim que você não percebe, são gastos ali pequenos, e eu vou dar alguns exemplos desses gastos pequenos que você vai gastando ali no decorrer do mês e que você não percebe. Por exemplo, lanches. Às vezes não está no seu orçamento ali, você gasta, às vezes tem gente que gasta com lanche todo dia. Eu tenho aluno que passa aqui comigo que gasta com lanche todos os dias. Aí na hora que vai colocar ali na ponta do lápis, eles se assustam, né? Quando passam aqui pela mentoria, pelas aulas que eu dou, né? Então eles se assustam porque eles não têm noção que tem esse gasto. E às vezes pode ser R$300, igual eu tô falando aqui, de uma renda de R$1.000. Então pode consumir 30% às vezes da sua renda e você não percebe. Tarifas bancárias. Quantas pessoas ainda têm conta no banco com tarifas bancárias? Pagam ali pacote de serviços, 30, 40, 50 reais, sem saber, né, por falta de conhecimento, sem saber que podem ter uma conta essencial. Eu já falei isso aqui, né? Quem me acompanha aqui sabe. Ô Camila, me ajuda aí, vai apertando o coraçãozinho, que assim o Instagram avisa mais pessoas. Aperta o coraçãozinho, compartilha com mais pessoas, que o Instagram vai entregando para mais pessoas também. Eu sei que tem um delay, né, para chegar para vocês aí, mas você apertando aí no coraçãozinho, você me ajuda a compartilhar essa live também, já que eu não avisei, né? Eu cheguei de última hora, né? Foi sem avisar mesmo, de surpresa, né? Mas toda surpresa é boa, né? Então vamos lá. Então esses pequenos gastos, esses lanches, uma parcelinha aqui, uma parcelinha ali, tarifas bancárias. E aí para você não pagar mais tarifa bancária, eu falo para você ir no seu banco e falar mesmo, eu falo, não quero pagar mais tarifa, pacote de serviço, eu quero uma conta essencial. Então, para você chegar no banco e falar isso, você tem que ter conhecimento disso. Tem uma lei, né? O Banco Central do Brasil, ele disponibiliza uma conta essencial para toda pessoa, todo correntista. Então tem uma lei, se você quiser anotar, é a Lei 3.919, eu até anotei aqui para falar com vocês. Lei 3.919, que o Banco Central disponibiliza uma conta essencial, chama conta essencial. Você não paga para ter essa conta, em qualquer banco que você for, tá? A não ser que você é uma pessoa jurídica, eu estou falando para pessoa física. Pessoa jurídica pode ter uma conta sim, sem pagar pacote de serviço, mas em banco digital, alguns bancos digitais, né? Mas não é o caso da gente falar aqui agora. Então algumas assinaturas são pequenos gastos que você nem percebe que está fazendo durante o seu mês. E aí você vai tendo perdas, né, de valores ali, como eu falei, comprometendo 30% da sua renda. Então esse é o primeiro erro, tá? Pela falta da educação financeira. Espero que você esteja anotando aí, porque isso vai fazer total diferença quando você começar a se organizar. Você que me acompanha aqui, que me segue, que está lá curtindo os posts, você, eu sei que está em busca da organização financeira na sua vida, porque senão você não ia estar ali me acompanhando. Então, você que está aqui, pega um caderno e anote. Anote o que você precisa começar a fazer, tá? Então, desprezar os pequenos gastos é um erro. Não despreze. O segundo, desconhecimento sobre a rentabilidade e os juros. É você desconhecer o que é rentabilidade e o que são os juros. É diferente. Rentabilidade é quando você recebe. Juros é quando você paga. E a pessoa, por falta, né, de conhecer, ela deixa às vezes de investir.
A Camila colocou aqui, ó, já cancelei a tarifa. Muito bem, Camila. Só seguindo aqui, você já conseguiu lá cancelar a tarifa, o pacote de serviço? Parabéns, isso mesmo. Então, voltando aqui. Então, essa falta de conhecimento sobre a rentabilidade e sobre os juros faz com que a pessoa, às vezes, deixe de investir, porque não conhece o que é rentabilidade, o que são os juros. E como eu falei, a rentabilidade é o que você recebe, os juros é o que você paga, né? Por exemplo, você que pegou um dinheiro emprestado no banco, você está pagando os juros, né? Você, quando investe o seu dinheiro, você tem rentabilidade, né? Uma rentabilidade de juros compostos. Então, por isso que a falta de conhecimento aí, pela falta da educação financeira, né? Então, quando você desconhece isso, você gasta sem necessidade. Vou te dar um outro exemplo. Quando você fala em renda fixa, você colocar seu dinheiro lá em renda fixa, por exemplo, no Tesouro Selic, você está tendo uma rentabilidade, né, de 10,45% ao ano, né? Tô te dando um exemplo. Agora, se você coloca o seu dinheiro, você pega um dinheiro emprestado do banco, você vai pagar juros de 13% ao mês. Olha a diferença. Então, tem que prestar muita atenção nessa rentabilidade e nos juros. É diferente. Rentabilidade você recebe, juros você paga. Então, aprenda mais sobre isso. Rentabilidade e juros. Porque senão a gente fica pegando dinheiro emprestado no banco, se a gente não tem esse controle, e fica pagando juros exorbitantes, né? Pegando dinheiro emprestado com agiota, que é crime. A agiotagem é crime. Sabia que as pessoas ficarem emprestando dinheiro aí com juros exorbitantes é crime? O banco não, é uma instituição, né? O banco trabalha para isso. O negócio do banco é ele emprestar dinheiros, ele fazer financiamentos, então ele trabalha com isso. Agora, as pessoas emprestarem dinheiro é crime, né? A agiotagem é crime. Eles cobram juros também exorbitantes, né? Então, agora eu vou falar sobre o terceiro erro. Pela falta de educação financeira, as pessoas cometem, né? Desconsiderar os imprevistos. Como assim, Elaine? Desconsiderar os imprevistos. Olha, se você tem uma casa, pode acontecer algum imprevisto na sua casa, concorda? Se você tem um carro, pode acontecer um imprevisto do carro furar o pneu, né? Você tem que trocar o pneu do seu carro. Então, imprevistos acontecem. Mas aí você pode falar assim, ah, mas eu também, se eu ficar trabalhando e ficar só pensando que vai acontecer coisa ruim vai acontecer mesmo. Não é esse sentimento, esse pensamento que eu tô falando para você ter. Não, é você pensar assim, eu preciso entender que imprevistos podem acontecer na minha vida. Tanto imprevistos bons, quanto imprevistos ruins. Vou dar alguns exemplos aqui de imprevistos ruins que podem acontecer e alguns imprevistos bons que também podem acontecer. Exemplo de imprevisto que ninguém esperava de acontecer, por exemplo, a pandemia. A pandemia, nós estamos passando pela pandemia, ninguém esperava pela pandemia. E quantas pessoas passaram aperto, estão passando apuros porque não tinham uma reserva, não tinham um dinheiro guardado, porque não contavam com esse imprevisto. Então, a pandemia é um imprevisto que está acontecendo, que a gente está vivendo, a gente está passando por ela, né? Outro imprevisto é enfermidade. Hoje a gente está bem, a gente espera sempre estar bem, né? Mas acontece às vezes da gente adoecer, a gente tem filhos, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, como eu falei, se você tem casa, tem imprevistos. Se você tem carro, tem imprevistos. Se você tem filhos, tem imprevistos. Então, conte com os imprevistos, porque eles podem acontecer. Se você tem um animal de estimação, tem imprevistos. Pode acontecer imprevistos com eles.
Então, conte com os imprevistos. Você precisa ter uma reserva para os imprevistos. Seja bem-vinda, Silvana. Boa tarde. Então, eu gostaria de saber de vocês aqui. Vocês contam com imprevistos na vida de vocês? Vocês têm uma margem da renda de vocês guardado para os imprevistos? Ou vocês somente recebem e gastam tudo? Né? Reflitam aí. Se vocês não quiserem responder, não precisam responder. Mas reflitam aí. Nossa, se acontecer um imprevisto comigo, eu tenho um carro. Será que eu tenho dinheiro para poder resolver o problema que aconteceu, de furar o pneu do meu carro? Então, é você parar e você perceber que imprevistos acontecem. Então, é preciso a gente estar preparado para os imprevistos. Boa tarde, Otávia, seja bem-vinda. Boa tarde, Lorena, seja bem-vinda. Então, imprevistos acontecem, a gente precisa estar preparado. Como eu falei, a pandemia é um imprevisto que a gente está passando por ela, né? A enfermidade, a gente não sabe quando vai precisar passar por um tratamento, né? Um tratamento na nossa saúde, medicação. Então, imprevistos acontecem. E como eu falei, não é somente imprevistos ruins, acontecem imprevistos bons também. Mas que imprevistos bons? Por exemplo, você ser convidado para uma festa, um casamento de última hora. E aí você vai ter que se preparar, você vai ter que comprar roupa, alugar às vezes, o presente. Então, são imprevistos que acontecem e você precisa estar preparado. Aí, se você não está preparado para esses imprevistos bons também, vamos supor que você foi convidado para essa festa de casamento. E aí você, quer ir no casamento e você vai ter que se preparar para ele. Se você não tem essa reserva, o que você vai ter que fazer? Se parcelar, né? Fazer parcelamentos futuros aí, ou pegar dinheiro emprestado para comprar um vestido, comprar alguma coisa para você, o presente, comprar o presente parcelado, e aí você vai cair no endividamento. Então é preciso que você esteja preparado financeiramente para os imprevistos, que podem ser bons ou ruins, né? Então esteja preparado para os imprevistos. Então esse foi o terceiro erro que eu falei aqui, que acontece na maioria de nós brasileiros, né? Pela falta de educação financeira, que nós não aprendemos educação financeira na escola, como eu falei. Então esteja preparado para os imprevistos. E como eu falei aqui sobre a reserva, outro erro, quarto erro, né? É você não ter a reserva e você achar que não precisa da reserva. E geralmente quem tem esses pensamentos assim, que eu não preciso da reserva, não preciso ter a reserva financeira, geralmente é a pessoa que fala assim, reserva para quê? Eu vou morrer mesmo, não vou levar nada. E eu já tive esse pensamento, essa mentalidade. Guardar dinheiro para quê? Lá atrás, quando eu não fazia ainda, né? Eu não tinha conhecimento sobre educação financeira e não buscava aprender. Então, eu recebia e gastava. É o que eu falei sobre a corrida dos ratos. Está até aqui nesse livro aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre. Quem puder e tiver a oportunidade de ler esse livro, eu recomendo. Pai Rico, Pai Pobre. Fala sobre essa corrida dos ratos, que é você trabalhar, receber e gastar o seu dinheiro. Trabalhar, receber e gastar. E aí fica naquela corrida dos ratos, né? E aí você não tem uma reserva. Como eu falei, imprevistos acontecem, como bons também imprevistos acontecem. Exemplo de imprevisto bom, e você usar a sua reserva. Apareceu uma oportunidade para você fazer uma viagem com a sua família. Um lugar que você gostaria de ir, apareceu aquela oportunidade ali, só que você não tem o dinheiro. E aí você perde a oportunidade de viajar com a sua família para um lugar que você gostou, que está num preço bom, mas você não vai porque você não tem dinheiro. Então pensa aí, reflete aí, olha aí o erro de não ter uma reserva de emergência. O erro de você pensar que não precisa ter. E de falar, né, de pensar e falar assim, pra quê? Eu vou morrer amanhã mesmo? Eu não levo nada? Eu vou viver o agora? Sim, nós vamos viver o agora.
mas a gente tem que se planejar para o futuro, né? Se você está aqui comigo, vai apertando o coraçãozinho para eu saber que você está aqui comigo, para você interagir comigo. Então, se prepare, viva o agora, mas se prepare para o futuro, se planeje para o amanhã, porque o futuro pode ser daqui a 10 minutos, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos, daqui segundos, né? Daqui 10 segundos a gente não sabe. Então a gente tem que estar preparado com uma reserva de emergência. E se você não sabe calcular a sua reserva de emergência, se você não sabe onde colocar a sua reserva de emergência, busque conhecimento. Como eu falei, a reserva de emergência, ela é baseada no seu custo de vida. E o seu custo de vida é diferente do meu. Então, vai ser calculado de outra forma. O seu custo de vida é diferente do meu. Mas eu sempre oriento que você precisa ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida guardado num lugar seguro, que não é a poupança. Eu sempre falo aqui, não guarde o seu dinheiro na poupança. E tudo que eu estou falando com vocês é porque eu já fiz, né? Eu não contava com imprevistos, eu não tinha uma reserva de emergência, eu guardava depois, quando eu comecei a ter a reserva, eu guardava na poupança, hoje eu não guardo mais. Então, busque conhecimento. Se você precisa de ajuda, peça ajuda, né? E lá no finalzinho da live eu vou falar sobre o que eu estou preparando para vocês que me seguem aqui, tá? Então, o quinto erro, não saber para onde vai o seu salário todo mês. Então, se você que está aqui assistindo a esse conteúdo, onde eu estou falando sobre principais erros pela falta de educação financeira, saiba que você não saber para onde vai seu dinheiro todo mês é um erro gravíssimo. Se você recebe o seu salário e não sabe para onde ele vai, é um grande erro. Porque você não está dominando o seu dinheiro quando isso acontece. Porque o dinheiro, ele não tem perninhas. Ele não vai, eu vou lá pro supermercado. Eu vou lá pra loja comprar uma blusinha. Não. Quem dá a direção do seu dinheiro é você mesmo, você mesma, né? Então, o dinheiro não tem pernas, anotem isso aí, o dinheiro não tem pernas. E é você que precisa dominar o seu dinheiro. E você só vai passar a dominar o seu dinheiro quando você começar a registrar, organizar e planejar os seus gastos. Não tem como você organizar só anotando ali. Tem gente que fica lá, mas eu vou ficar anotando os meus gastos? Não é somente anotar. É anotar, registrar e planejar. E registrar é categorizar. E o que é categorizar, Elaine? É você dar nomes para o seu dinheiro, né? Costumo falar potes também. É você ter um pote para moradia, um pote para alimentação, um pote para transporte, um pote para viagens. Então é você destinar o seu dinheiro para onde você quer que ele vá. Não é você ser pego de surpresa no final do mês e falar assim, eu não sei para onde meu dinheiro foi. Então você precisa saber para onde seu dinheiro está indo. É você que vai dar a direção. Esse mês eu vou mandar tantos reais para minha conta, vou investir em mim mesma, né? Porque eu falo, se pagar primeiro é você investir em você mesmo. Então, você vai dar a direção para o seu dinheiro todos os meses, anotando, registrando e se planejando, né? Então, o quinto erro foi esse. Você não saber para onde vai seu salário todo mês. Então, você precisa saber. Você precisa dar a direção para o seu dinheiro, tá? Quando você souber exatamente o que está gastando, poderá gastar com mais eficiência, melhor, você vai gastar melhor o seu dinheiro e vai poder planejar compras maiores. Então, às vezes você pensa assim, eu não posso comprar um carro melhor, mas porque você não se organizou para isso. Então, a partir do momento que você se organizar, você vai até se planejar para comprar coisas maiores, compras maiores, né? Tá fazendo sentido para vocês? Vão interagir comigo aí, apertem o coraçãozinho. Tá fazendo sentido para vocês esses erros que eu tô compartilhando com vocês aqui? Erros pela falta da educação financeira?
Tá fazendo sentido? Eu sei que tem um delay, mas espero que vocês estejam anotando aí esses erros para vocês colocarem em prática, né, o que eu tô dando de dica para vocês aqui, né, e não cair mais nesses erros. O sexto erro, o último, não menos importante, né, furar sempre o planejamento financeiro. E o que é isso? Furar sempre o planejamento financeiro. Vamos supor que você fez ali o seu orçamento. Se você não faz ainda o seu orçamento, comece, como eu falei, comece a dar direção para o seu dinheiro, vai anotando, registrando, coloque as suas entradas, você vai saber quanto você recebe, quanto você gasta todo mês. Então você vai estar ali planejando o seu orçamento. Mas quando você fura ele, e furar ele como seria? Vamos supor que você ganha 5 mil reais. Ganha não, faz, né? Porque eu falo que a gente não ganha dinheiro, a gente faz o dinheiro. Você faz aí 5 mil reais por mês. Mas você está gastando ali os mesmos 5 mil, ou até mais. Às vezes você gasta 5.500, você gasta 6 mil. Mas você nem percebe, porque você não tem esse planejamento. Mas aí você furou esse planejamento, esse orçamento. E aí o que vai acontecer? Você vai precisar usar cartão de crédito. E hoje cartão de crédito é a coisa mais fácil que tem da gente conseguir. Todo mundo que está aqui na live tem cartão de crédito? É muito difícil uma pessoa não ter o cartão de crédito hoje, tá? E os bancos, eles oferecem um cartão de crédito com limite altíssimo. A gente, sem pedir, a gente recebe aumento de limite de cartão de crédito. E aí a gente acha que esse cartão de crédito é uma extensão do nosso salário. Então se a gente tem, eu falo porque eu também já tive assim, eu ganhava, por exemplo, 5 mil reais, eu tinha um limite de cartão de 15 mil reais. Olha só, 3 vezes mais do que eu ganhava, o que eu fazia de dinheiro. Então, é você começar a prestar atenção nisso. Como que você vai ter um limite de um cartão de 5 mil reais ou 15 mil reais? E a gente acha bom, né, quando eles vão dando limite. A gente acha ótimo. Boa tarde, José, seja bem-vindo. Então a gente acha ótimo aquele aumento do limite do cartão, porque a gente acha que tem mais dinheiro. Só que você precisa entender que quando você parcela, quando você faz longos parcelamentos aí, você está gastando um dinheiro que ainda não é seu. Você está se comprometendo futuramente. E aí você acha que é uma vantagem você comprar alguma coisa, um produto, um bem ou serviço de 10 vezes, de 12 vezes. Você nem vai percebendo, mas você vai comprometendo ali todo o seu orçamento futuro. Por isso que você fica na corrida dos ratos, como eu falei. Entra mês e sai mês, você está do mesmo jeito. Então é uma hora de você dar um basta nisso. Um basta. Então vocês entenderam sobre esses erros? Eu falei aqui sobre 6 erros, e existem muito mais. 6 erros pela falta da educação financeira. Eu falei sobre desprezar os pequenos gastos, falei sobre o desconhecimento da rentabilidade, os juros, porque as pessoas precisam entender o que é rentabilidade e o que é juros, né? Vocês precisam entender a diferença disso. Falei sobre o erro de desconsiderar os imprevistos, que a gente precisa considerar. Se você tem um carro, você vai ter gasto com o carro. Imprevistos acontecem, né? Imprevistos bons e imprevistos ruins. Falei sobre a reserva. O erro de pensar que não precisa de ter uma reserva de emergência é um erro. Todos nós necessitamos da reserva de emergência, tá? Falei sobre não saber para onde seu salário vai, é um erro também, você precisa saber. Você que tem que dar a direção para o seu dinheiro, ele não tem pernas. Não é ele que sai correndo para as lojas para comprar, é você que precisa da direção. Falei sobre furar o orçamento, porque se você não faz nada disso, todo mês você vai furar o seu orçamento, vai furar o seu planejamento financeiro. E aí não vai ter jeito, né, de você se organizar naquele mês. Agora, jeito tem para você mudar isso tudo, tá? Tem como você mudar toda a situação que você está vivendo hoje,
mudando os seus hábitos, mudando os seus comportamentos em relação ao dinheiro, em relação à sua vida financeira. Porque se você não aprendeu a lidar com dinheiro até então, é possível você mudar de agora para frente. Oi, Rose, boa tarde, seja bem-vinda à nossa live. Então, tem como você mudar de agora para frente. A Rose, como vocês estão vendo aí, ó, é minha amiga também, educadora financeira. Seja bem-vinda, viu, Rose? Então, gente, se vocês estão aí se perguntando, eu estou, cometendo todos esses erros que a Elaine falou aí, pela falta da educação financeira. Então é hora de você dar um basta. É hora de você dar um basta e começar a se organizar, a começar a controlar seus gastos, a começar a montar o seu orçamento, a começar a buscar por conhecimento mesmo. Porque a gente não aprendeu, como eu falei, a educação financeira, mas é hora de você começar. Então, você que me acompanha aqui, você que vê todos os posts, que me acompanha nos stories, que estão participando das lives. Então você está com vontade, desejo de mudar a sua vida financeira. Então comece a se organizar. Comece dando pequenos passos, tá? E para finalizar, então você que decide, a passar pelo processo da educação. Não tem como eu decidir por você, Você que precisa se decidir. Eu quero mudar, eu quero passar por esse processo da educação financeira na minha vida. Eu quero ter um futuro diferente. Eu quero prosperar. Eu quero aproveitar da vida da melhor forma possível. Mas do jeito que está hoje não dá. Eu quero fazer viagem com a minha família. Eu quero desfrutar da vida melhor com o meu dinheiro. Então, gente, vocês precisam passar por esse processo da organização financeira, tá? E fazer surgir os novos milionários brasileiros, isso mesmo. Porque se hoje existem mais de 70 milhões de brasileiros endividados, é por falta da educação financeira. Então, se a gente pensa bem, se dentro da sua casa você começar aí a mudar comportamentos e hábitos, a mentalidade sobre o dinheiro, os seus filhos também vão crescer, porque essas crenças limitantes aí em relação ao dinheiro, isso tudo foi formado conforme a gente cresceu ouvindo em relação ao dinheiro. Então a gente precisa mudar esse padrão, esse modelo do dinheiro na nossa casa. E aí vai mudando. Oi, Vilma, boa tarde, seja bem-vinda. Então e aí vai mudando daqui para frente. Os meus filhos vão ter novos comportamentos e hábitos em relação ao dinheiro, os filhos deles, e aí a gente vai mudando, como a Rose falou aí, E aí nós vamos fazer surgir novos milionários brasileiros. E é verdade, Porque se a gente muda, o outro também se espelha em nós e vai começando a mudança. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje, no dia de hoje, sobre os erros, os principais erros pela falta de educação financeira. E se você que chegou no final, eu recomendo que você volte depois, assiste novamente essa live que eu vou deixar salvo aqui. Todas as lives que ficam salvas aqui no Instagram, elas ficam também salvas lá no meu canal do YouTube. Você pode ir lá também. O canal do YouTube é Elaine Toledo, tá? Tem até outra Elaine Toledo também, que também trabalha com finanças, uma colega. Só que o dela é Elaine Toledo financeiramente, alguma coisa assim, tá? O meu é Elaine Toledo, tá bom? Então comece a seguir lá o meu canal do YouTube e meu Instagram aqui. Compartilhe essa live com mais pessoas que vocês também sabem, que precisam de se organizar financeiramente. E era esse conteúdo que eu queria passar para vocês hoje, 6 principais erros pela falta de educação financeira. E para você que ficou até o final, como eu falei que eu ia falar aqui no final da live, eu estou preparando um desafio 15 dias. E para quem é esse desafio 15 dias, Elaine? Esse desafio é para você que quer se organizar. Você que às vezes, eu sempre falo aqui sobre a minha consultoria, minha mentoria em grupo, mas às vezes você não conseguiu ainda entrar na mentoria ou na consultoria e você quer dar passos, mas você ainda vê que não tem condições financeiras também de pagar por uma mentoria. E eu sempre falo, a gente precisa pagar o preço, A gente precisa pagar o preço, porque conteúdos gratuitos
a gente vai achar aí aos montes, né? E que bom que a gente tem. Só que vai ser igual um quebra-cabeça. A gente vai precisar pegar uma partezinha aqui, outra partezinha ali, e às vezes a gente não consegue montar o quebra-cabeça, a gente vai demorar tempo, né? E às vezes nós precisamos disso para ontem. A nossa educação financeira é para ontem. Nós precisamos buscar isso o mais rápido possível. Então nós precisamos pagar o preço. Reconhecer que você precisa de ajuda é o primeiro passo. Pagar o preço é o segundo passo. Então reconheça que você precisa de ajuda e pague o preço. Então esse desafio, eu vou falar mais sobre ele. Desafio 15 dias, tá? Para organizar suas finanças, eu vou te ajudar a se organizar. Vai ser tudo pelo WhatsApp, um grupo do WhatsApp, onde nós vamos nos falar todos os dias. E esse desafio, nós vamos estar numa comunidade fechada ali, tirando dúvidas, e eu vou estar passando tarefas com plano de ação para vocês todos os dias. Então eu vou estar falando mais sobre isso com vocês. Vou colocar no link lá na minha bio, ainda não tá, mas vou colocar para quem tiver interesse de entrar nesse desafio 15 dias, entrar nesse link lá que eu vou entrar em contato com vocês depois, tá bom? A Rose colocou: o desafio é um passo muito importante para quem quer começar a organizar financeiramente. Tá vendo, gente? E é isso mesmo. O desafio, você se movimenta em direção à organização financeira, tá? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje e coloquem em prática tudo que eu falei aqui, tá? Se vocês estão cometendo esses erros, muda aí a chavinha e começa a mudança, tá bom? Então, Vilma, que bom que você está aqui na nossa live também. Espero que nas outras também vocês estejam. Eu vim de última hora, de surpresa, mas como eu falei, as surpresas são boas, né? Então, que vocês tenham absorvido aí bastante conteúdo para a sua vida financeira, tá bom? Fiquem com Deus, boa tarde e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, beijo!